Graça e paz, meus irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui hoje, compartilhando mais uma vez a palavra do Senhor. E o texto que o Senhor colocou em meu coração se encontra em 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: o espinho na carne. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A palavra de Deus, ela tem esse poder em nós, né? Algumas pessoas acham que ela se contradiz em alguns pontos. Mas na verdade, a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela se confirma. Ela se confirma na vida do servo de Deus, ao longo de sua caminhada. Porque a sua caminhada, a sua trajetória com o Espírito Santo, vai lhe moldando de acordo com cada fase que você vai passando. E estamos falando de Paulo de Tarso, que era o mesmo Saulo que perseguia os cristãos no começo de sua jornada. Saulo que prendia, Saulo que matava, Saulo que consentia com as maldades que eram feitas com o povo de Deus. E um dia, esse mesmo Saulo, a caminho de Damasco, já com carta, com autorização para perseguir, prender e matar os cristãos, ele assolava, meus irmãos, a igreja. E no caminho para Damasco, Paulo teve o grande momento da sua vida. Ele teve o encontro real com Cristo vivo e verdadeiro. E a partir dali começou a jornada de Paulo. Mas até se tornar Paulo, muitas águas rolaram. Mas o que eu quero conversar com você hoje é a respeito do espinho na carne que Paulo viveu. Existem controvérsias acerca do estudo desse espinho na carne. Ninguém sabe de fato do que se tratava. Alguns teólogos estudiosos entendem que eram enfermidades, outros que eram tentações, enfim. Eu só sei que era algo que entristecia muito e fazia Paulo sofrer. E quando ele pediu a Deus para que tirasse esse espinho na carne, por 3 vezes o Senhor disse. 2 vezes o Senhor se calou, e na 3ª vez o Senhor disse: a minha graça te basta. Quando eu me converti ao Evangelho, eu pedi uma coisa ao Senhor. Eu disse: Senhor, olha, tudo o que eu falar, eu quero viver antes. Tudo que o Senhor botar no meu coração para falar para alguém, eu quero viver essa experiência antes. E há mais ou menos 15 anos atrás, eu fui acometida de uma enfermidade. Uma enfermidade que é uma doença autoimune que eu tenho, que me causa dores, muitas dores, que se não fosse tratada, poderia me deixar numa cadeira de rodas. Mas eu louvo ao Senhor que não foi a isso que cheguei, porque o Senhor tem me dado condição de tratar dessa doença. E para a honra e glória do nosso Deus, eu me encontro de pé, firme. Tem dias mais difíceis? Tem dia de dores? Tem. Mas eu procuro me manter firme e de pé, e louvando e engrandecendo o nome do Senhor com a minha vida. Porque é isso que verdadeiramente tem me importado. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado na minha vida. E assim como Paulo, eu várias vezes orei para que o Senhor tirasse de mim essa enfermidade. Várias vezes eu pedi que o Senhor me curasse. E eu tive a mesma resposta de Paulo.
a minha graça te basta. E eu tenho aprendido a viver essa graça, dia após dia. Fácil não é. Fácil não é. Eu estou falando para você, meu irmão, que eu sei que tem vivido algo semelhante. Eu não sei qual é o seu espinho na carne. Se é uma enfermidade como a minha, se são dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos, problemas com filhos, enfim. São inúmeras as tribulações. Porque Cristo nos diz, no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflições, no plural. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa graça de Cristo em nós nos dá essa certeza de que, apesar das doenças, apesar das dores, dos sofrimentos, apesar de tudo, o Senhor tem nos dado esse refrigério, essa certeza de que no final tudo vai ficar bem. Porque o Senhor tem nos preparado para algo infinitamente maior. Então, que o nosso espinho na carne seja uma forma que o Senhor encontre em nós para a glória do seu nome, para que na sua família, para que na sua casa você seja conhecido, assim como Paulo, como um apóstolo de Cristo. Não com o título de Paulo, porque esse nós não teremos, né? Mas que possamos um dia, quem sabe, ter a ousadia de Paulo de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Graça e paz, meus irmãos.